E agora, dando início às atividades técnicas desse evento, para comporem o painel 1, Relato de Sustentabilidade, convidamos ao palco a senhora Christine Majowski, diretora de projetos e coordenadora de desenvolvimento e economia, e as painelistas, também aqui, Elizabeth Seeger e Patrícia Varela. O passador já está ligado. Fiquem à vontade para começar. Bom dia e bem-vindos, bem-vindas a esse primeiro painel de hoje sobre relatos de sustentabilidade. É um prazer moderar esta sessão e apresentar nossas estimadas palestrantes que trazem uma riqueza de conhecimento e experiência para a nossa discussão. Gostaria de agradecer aos organizadores, o CFC, o CBPS, pela parceria e também parabenizo o Brasil e os nossos parceiros aqui presentes, o CBPS, o CFC, mas também a CVM e o Banco Central e o TCU, os nossos estimados parceiros, pela liderança nesse tema de adoção das normas de sustentabilidade e, mais geral, na liderança para uma transformação econômica ecológica. Ao nos reunirmos aqui hoje, estamos observando uma mudança significativa no mundo corporativo e no setor público. As empresas e as entidades públicas estão reconhecendo cada vez mais a importância da sustentabilidade climática, ambiental e social. Não apenas como uma exigência regulatória, mas como um aspecto fundamental pela visão estratégica e excelência operacional. Os padrões de relatos de sustentabilidade não são mais apenas um complemento, eles são parte integrante de maneira como as empresas operam, inovam e crescem. Uma das principais organizações na vanguarda dessa transformação é a Fundação IFRS. A Fundação IFRS é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2001 para desenvolver no interesse público padrões de alta qualidade compreensíveis, aplicáveis e globalmente aceitos para relatórios financeiros, além de promover e facilitar sua adoção. O International Sustainability Standards Board, o ISSB, é, além do International Accounting Standards Board, um dos dois órgãos independentes de definição de normas da Fundação IFRS. Estabelecido em 2021, o ISSB é responsável por desenvolver as normas de divulgação de sustentabilidade, para fornecer uma linha de base global de divulgações de sustentabilidade para informar a tomada de decisões financeiras e econômicas. 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, em junho de 23, o ISSB publicou o primeiro conjunto de normas de divulgação de sustentabilidade, o IFRS 1, Divulgações Gerais de Sustentabilidade, e IFRS 2, Divulgações Relacionadas ao Clima. Elas são a base das normas CBPS S1 e S2, estabelecidas para orientar a adoção das normas do ISSB aqui no Brasil. Hoje temos a honra de ter conosco a Elizabeth Seeger, membro do ISSB, para fornecer em primeira mão uma visão geral das normas e das atualizações do ISSB. Também temos o privilégio de ter conosco a Patrícia Varela, membro do International Public Sector Accounting Standards Board, o IPSASB. O IPSASB é responsável pelo desenvolvimento de normas e orientações contábeis para entidades do setor público.
com o objetivo de melhorar a qualidade e a transparência dos relatórios financeiros do setor público. Durante esses 2 dias, vamos discutir vários aspectos críticos dos relatos de sustentabilidade, incluindo o desenvolvimento e o conteúdo das normas, sua implementação e os desafios e oportunidades que eles apresentam. Portanto, estou animada com a Elizabeth e a Patrícia fazerem o setting the scene para nós e esperamos um desenvolvimento ativo ao longo desses 2 dias, para termos um diálogo rico que não apenas informe, mas também inspire ações. Sem mais delongas, gostaria de convidar a Elizabeth e a Patrícia para iniciar as suas palestras. Patrícia, Elizabeth, muito obrigada por estarem conosco hoje. Obrigada. Is a presentation? Obrigada. Oi, bom dia. Bom dia. Oh, you answered too. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Eu moro nos Estados Unidos, em Washington, D.C., mas o Brasil é o meu lugar favorito para visitar, e porque muitas razões, incluindo as coisas que vamos discutir hoje. Eu quero que vocês saibam que tenho meu colega Arturo aqui também. Ele sabe tudo sobre as regras. Então, se vocês tinham perguntas, podem falar com ele também. Infelizmente, o meu português não é suficiente para falar sobre as regras, então eu vou falar em inglês, mas da próxima vez, talvez, eu vou falar mais português. Obrigada. So I'm very pleased to be with you all here today. I am going to provide a very brief update of the work of the ISSB. I know that you are all experts on the standards today. So I'm not going to talk about the standards. I'm going to talk about some of our more recent updates for you. For those of you who I have not met, I am one of the 14 members of the ISSB. But prior to joining the ISSB, I was an investor and a preparer. I worked at a company that was disclosing sustainability-related information. So I understand very well the complexity of trying to comply with the expectations that investors and other stakeholders are putting on companies today. So I'm going to talk a little bit about our milestones. Sometimes it's very hard to believe that we were only created a few years ago, and I've only been on the board since late 2022. And since then, we have not only published the standards, but we began the important work to support the consistent adoption of the standards around the world. And I was here in this very room in October of 2023 when Mr. João Pedro Nascimento announced CVM's commitment for Brazil and the adoption of the sustainability standards. And now those sustainability standards are being adopted or otherwise used in 36 jurisdictions worldwide. And I will talk more about that in a moment. Since 2023, since that very important point, and in 2024, we announced our 2-year work plan, and this was in response to a public agenda consultation. And our very first priority is supporting the implementation of the standards, which is why it is so important for us to participate in conversations like we are doing these 2 days. So thank you for having us here today. And a lot of our work in 2024 and 2025 so far has been focused on supporting market participants, including market regulators, as you can see on our roadmap development tool here, as we continue to build the global baseline together. Today, I will give you a very brief update on our key focus areas, which include implementation, which means supporting the capital markets participants in the application of the standards, adoption, which is work to support the decision to use the standards, as well as our research and standard setting work. I will speak very briefly about these all and point you to more resources as well. First, implementation.
In response to feedback from a public consultation on our agenda priorities, the ISSB agreed that supporting the consistent and high-quality implementation of S1 and S2 around the world was our very first priority. And so to achieve this, we are doing a number of activities that are shown here, including developing and enhancing educational materials that explain the core components of S1 and S2, convening the Transition Implementation Group, or the TIG, to discuss companies' questions relating to implementing the standards, monitoring the progress of relevant standard setters and framework providers to assess potential implications for the standards, supporting the Foundation's capacity building program, and then finally supporting companies in using our disclosure taxonomy to support efficient digital reporting. I will speak about a few of these things in more detail, starting first with our educational materials. Here we go. And we do have a QR code here, so you can go directly to that. But first, the educational materials, we have invested a significant amount of time in supporting capacity building with capital markets participants around the world. And this is one of my favorite parts of it, is our educational materials. We have an education team that constantly listening to market feedback and developing content to solve for market needs. Recent examples of educational material that we have produced here at the bottom include our how to determine sustainability-related risks and opportunities and the disclosure of material information. And there's not only a guidance material, but also a wonderful webcast for that. And also, how do you think about what components of S1 you need to use when starting with Climate First and using S2. These materials exist in our Knowledge Hub, which you can find on our website or through that QR code as well. And I do encourage you all to review that. One of the most important aspects of the IFRS Foundation for me is that we are driven by the market and we do respond to market needs. And we are constantly monitoring the market for feedback, and we do have a formal process through our TIG, our Transition Implementation Group, as I mentioned before. In September of 2024, the TIG discussed some stakeholder questions that highlighted some implementation challenges as it related to greenhouse gas emissions disclosures. And so the staff came to the ISSB and recommended some targeted amendments to our S2 standard. And I wanted to spend some time on this because this is a consultation that is open right now and that closes at the end of June. And we recognize that this is a really critical time for people to provide input, since many companies are in the process of implementing the standards right now. And it's because it's a critical time that we are very careful, let me go back a second, in considering whether to make these targeted amendments. And we did all of these considerations that you see here and decided that ultimately now was the right time to propose these amendments. These are the four of them. I'm not going to go into these in great detail at all. If you are interested in getting more information, we do have a webcast on our website that is entirely on the topic of these proposed amendments. If you want to participate in the comment period, I recommend that you go to the website and download the exposure draft as well as our basis for conclusions. There is a survey that you can use to respond to that consultation. Again, it closes on June 27. Another thing I think is really important of our implementation work, and I think is really also just generally a great benefit of the work that the IFRS Foundation is doing here, is our work to collaborate with other standard setters and frameworks out there to ensure that we are not introducing more fragmentation and complexity to the market. Just a couple of examples here that we have made recent announcements is our work with the Greenhouse Gas Protocol, which, as some of you may know, is in the process of updating their standards for greenhouse gas measurement and reporting. And we do have an observer role on their standards board to ensure that we are carefully tracking any implications for our standards over time. Another example is our recent agreement that we announced with the TNFD, or the Task Force on Nature-Related Financial Disclosure, to ensure that our two organizations are working together as the ISSB is doing its research on nature
related disclosures, which I'll talk more about in a moment. So those are just a couple of examples of how we are working to ensure that we are reducing the complexity for the global capital markets. Briefly, I want to talk about adoption, which is a very exciting announcement as well for us, which is that we have 36 jurisdictions now in the process of or completing the process of adopting or otherwise using the IFRS sustainability standards. And as you heard many times this morning, Brazil was the first to announce that it was going to adopt the standards and provide a timeline for doing that. And again, was very pleased to actually be here in the room when doing it, when that occurred. And that set the really the pathway for so many other jurisdictions as well since that time. Together, importantly, these jurisdictions represent a significant portion of the global capital markets, including approximately 60% of global GDP, 40% of global market capitalization, and also 60% of global greenhouse gas emissions. And this doesn't even include the companies around the world who will be adopting the standards voluntarily to communicate to their investors or to communicate with their trading partners. This list also does not include the states of California and New York in the United States, which make direct reference to the ISSB standards or the IFRS sustainability standards for compliance with those jurisdictions' requirements. And as you may know, California is, if you put it on the list of global jurisdictions, is fourth or fifth largest jurisdiction in the world. So that is actually a pretty significant addition that we don't include in our own tracking system. Importantly, that's not our only list. So I mentioned 36, but as you'll see, we are continuing to partner with IOSCO, the International Organization of Securities Commissioners, to support the work of the adoption in jurisdictions around the world. And you can see the jurisdictions listed here on the page are additional, many are additional to the 36 that I mentioned before. Of course, Brazil is here providing leadership in this network, as well as a number of other jurisdictions that are just starting in their process in adopting the standards. So ultimately, really important momentum that we're seeing around the world as we are all collectively working to adopt the standards. Coming very soon, I do want to mention that we will shortly be producing what we call jurisdictional profiles and snapshots that will enable the global capital markets to understand exactly what the different jurisdictions have committed to do and the timeline they've committed to do it, and how aligned or not they are with S1 and S2 as written. And Arturo is working very hard on these right now, and they should be coming shortly. So please do look out for those. In my final minutes, I want to talk about our work plan, which is our research and standard setting efforts that we are continuing alongside our primary priority of supporting implementation. Based on feedback that we received in 2023 in our work plan, we announced that we would work on 2 research projects. One we call Biodiversity Ecosystem or Ecosystem Services, which is also known as Nature for short, and Human Capital. And each project is very, very unique. Nature is a very broad topic with many different topics, subtopics, and human capital is perhaps more well-established, but also very complex, especially if you consider a company's workforce in their value chain. So the team has been spending the last few months really trying to understand what are the information needs of investors and how does current disclosure meet or fail to meet the expectations of investors, and whether and how these topics affect a company's prospects. And if you are interested in either of these topics and understanding the information that we've discovered through our phase 1 of research, I do encourage you to look at our public research papers, which are all available on our website. And the board has been deliberating and providing feedback to the staff members during this research process. We do have some initial findings from phase 1 that I will say, I do like to just enforce that this is a research project.
not a standard setting project. So what that means is that we are now trying to understand these topics, understand what's important and what our role might be, and then eventually we will make decisions if there is a need for us to create standards. And we are not at that decision point yet. We may get to that point by the end of 2025. But interestingly, we have some key takeaways from phase one, including, if we start with nature, that this is a relatively nascent topic. So many investors and companies are thinking about it, but there's no real track record or significant track record or prevailing practice. And so this practice is rapidly evolving. There's broad recognition that the risks and opportunities are complex, sometimes more complex than climate, and are often very local in nature. And that many risks and opportunities in nature are really concentrated in some industries or may look very different on different industries. So it's very important to consider industry context. And finally, that disclosure is happening, but it lacks consistency, comparability, and reliability that investors look for. And then for human capital, we've discovered that there is a strong interest among all investors, and some information is universally applicable, such as workforce composition, cost, and turnover. But other topics of interest vary considerably by industry or jurisdiction. And so there's also a wide array of standards and frameworks, which makes it very complex for companies that are seeking to disclose information about human capital. And so in the next stage of research, we'll be taking all of our findings, putting them together, and coming up with some recommendations for the ISSB. We will deliberate on that, and then if any standard setting should occur, it will come to the market for a public consultation. So no standards are coming right away. I want to conclude with the work that we are doing on the Sustainability Accounting Standards Board, or SASB standards. As I hope you all know, we have made a commitment as an organization to continue to maintain and enhance the SASB standards. And we did produce an update to them at the end of 2023, I think I'm losing track of time, where we reduced some of the jurisdiction-specific references that were in the SASB standards. But very important, we're coming to the market with an open consultation at the end of June, I believe June 25, 26, 27, on some proposed updates to 9 industries, SASB industries. They will be the extractives industries as well as processed foods. And I do encourage you all to please participate in that public consultation period to ensure that we are hearing from market participants on our proposed enhancements to those SASB standards. So in conclusion, I want to thank you all for the work that you have done so far. I want to thank our partners, so many of them in the room here today, including GIZ, for helping us be here today. Do get involved. We have our open consultation, again, that is closing on June 27. Please plan to participate in our open consultation to enhance the SASB standards, which is coming at the end of June. And then also utilize our educational resources and submit any questions or challenges that you're facing to our formal process through our TIG. And with that, thank you very much. Many thanks, Elizabeth. And with this, I pass over to Patrícia, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui. É uma grande oportunidade, porque acho que é a primeira vez que a gente participa de um grande evento em que estão os dois normatizadores, né, do setor público e do setor privado, que a gente tem essa possibilidade de fazer essa discussão mais ampla e conjunta no ambiente normativo brasileiro, porque essa interação ela já existe, né, no âmbito do IPSASB. Eu, ouvindo as falas iniciais, de fato, eu me sinto em casa, né? Porque o CRC São Paulo é onde acolhe também a Academia Paulista de Contabilidade, da qual eu faço parte. Muitos amigos que eu conquistei ao longo dessa caminhada acadêmica, normativa, incentivadora também, né? Da implementação das normas.
e espero, né, com esta interação também, ter poder, né, contribuir para a discussão e que a gente saia daqui com insights, novas informações e que possamos, de fato, todos contribuir, né, para o avanço, não somente da normatização, mas também pensando em como viabilizar, construir capacidade para a implementação das normas. Muito bem. Eu estou aqui como representante do IPSASB, muitas pessoas me conhecem, então me conhecem também com diferentes papéis, né? Hoje eu estou aqui como representante do IPSASB, eu vou apresentar sobre o IPSASB a proposta de norma de divulgações relacionadas ao clima, nós estamos ainda na fase de proposta, sobre o CPCASP, o Comitê Permanente para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e como que acontecem as interações do CPCASP com o IPSASB. O IPSASB, ele é o único normatizador global do setor público, que emite normas, né, globais, inicialmente normas de relatórios financeiros, mais recentemente normas sobre relatórios de sustentabilidade. É um comitê independente, formado por 18 membros de diferentes partes do mundo. Então, são pessoas de diferentes regiões, com diferentes backgrounds profissional e também buscando equidade aí de gênero, né? As atividades do IPSASB são financiadas pelo International Federation of Accountants, Asian Development Bank e outros governos estrangeiros. Atualmente, o IPSASB tem 39 IPSAs baseados no regime de competência. Acho que aqui é importante frisar, né, regime de competência é mais recente no setor público, né, do que o setor privado. Então, nós ainda estamos numa fase inicial, né, de adoção do regime de competência. Alguns países já começaram a trajetória e outros países estão fazendo uma análise, né, de como que seria o seu planejamento para poder fazer a implantação do regime de competência. Então, nós temos aqui singularidades do nosso ambiente do setor público, não é só o brasileiro, é o setor público mundial, né? E também a gente tem 3 guias de práticas recomendadas, 2 delas muito importantes, né, o projeto de sustentabilidade, a RPG 1, que fala sobre relatório sobre sustentabilidade fiscal de longo prazo, buscando, né, um olhar para a capacidade do setor público de prestar serviço e de também atender os compromissos financeiros de curto e de médio e longo prazo, né? E também a outra RPG, que nos ajudou também nesse processo de pensar na proposta da norma de sustentabilidade, que é o RPG 3, sobre relatório sobre informação de desempenho no setor público, em que a gente prevê, né, a divulgação de indicadores de inputs, outputs, outcomes, eficiência e efetividade. Além disso, né, o que é importante frisar? Que os padrões são desenvolvidos por meio de um processo devido do process, inclusive aberto e transparente, então envolve o engajamento com vários stakeholders ao longo do processo de desenvolvimento das normas. Também o IPSASB ele é supervisionado pelo Public Interest Committee, que tem representantes do Banco Mundial, FMI, OCDE e Intosai. Eu achei importante aqui trazer, neste estágio, qual é o objetivo estratégico do IPSASB, que é fortalecer globalmente a gestão financeira pública e o desenvolvimento sustentável globalmente, por meio da crescente adoção e implementação das IPSAs baseadas no regime de competência e das normas internacionais de relatório de sustentabilidade do setor público. Esse objetivo, como que foi pensado, né, para a gente alcançar esses objetivos? Através de dois grupos de atividades. O primeiro grupo, fornecer padrões globais,
para atender às necessidades dos constituintes, colaborar internacionalmente, então, sempre que possível, nós nos baseamos nas normas já existentes, inclusive emitidas, né, pelo IASB, pelo ISSB, e clarificar princípios. Isso, a segundo grupo de atividades, que é inspirar a implementação, a partir, né, da conscientização sobre os benefícios, né, da adoção do regime de competência e do relatório de sustentabilidade, construindo alianças e também um suporte a iniciativas jurisdicionais, regionais e internacionais. Então, quando a gente fala de fornecer padrões globais, nós estamos falando de padrões sobre relatório financeiro do setor público e relatório de sustentabilidade do setor público. Relatório financeiro, nós estamos numa fase em que a gente tem uma literatura mais completa, então nós estamos dedicando, né, parte do nosso tempo de trabalho para as atividades de manutenção, por exemplo, Post Implementation Review e o IPSASB Application Group. O relatório de sustentabilidade, nós estamos aí na minuta da primeira norma, né, de relatório de sustentabilidade, a decisão foi ter uma norma voltada para o clima. Bom, e nas segundas atividades, a gente tem a promover a adoção e implementação, defender os benefícios da informação do relato financeiro e sustentabilidade, o que a gente faz, por exemplo, ao participar de eventos como este, né? E porque não é só aqui a apresentação, mas depois toda a interação que nós buscamos estabelecer, né, com os participantes. Muito bem. Quando a gente pensa especificamente sobre a proposta, né, de norma de divulgações relacionadas ao clima, uma primeira grande tarefa foi a gente entender as especificidades do setor público. E aí nós identificamos, né, que as ações do setor público elas são direcionadas pelos acordos internacionais mais recentes, né, que abordam as mudanças climáticas, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e o próprio Acordo de Paris, né? E há um conjunto de atividades que o setor público ele desenvolve para que esses compromissos eles sejam alcançados. Então, falar em norma de sustentabilidade no setor público implica em reconhecer de que há uma atuação que deve ser conjunta, que envolve vários atores, e que essa atuação, o setor público ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque ele é quem estabelece a regra do jogo, então ele tem o papel de ser o regulador, e ele também desenvolve políticas públicas. E as políticas públicas elas vão direcionar a ação de vários outros stakeholders, né? Tanto a regulação quanto as políticas públicas, né? Então, pensando nestes dois aspectos, a norma de sustentabilidade do setor público ela tem dois aspectos sendo considerados, né? Então, ela tem a consideração sobre operações próprias, então, divulgações sobre as atividades cotidianas de uma entidade, e que, na verdade, bastante alinhadas com a IFRS S2, porque a gente olha também as atividades envolvidas pela entidade pública e tenta entender, né, como que se dá a governança, a estratégia, como que se dá a gestão de riscos, quais são as métricas e metas, né, utilizadas. Então, alinhado com adaptações, né, porque é necessário que a gente tenha um contexto diferente também, mesmo quando a gente pensa na entidade, olhando qual é o processo, né, de produção, de prestação de serviço dela. E nós temos, na outra abordagem, né, nós temos aí os programas de políticas públicas, tentando capturar, neste caso aqui, né, buscando capturar este papel do setor público como regulador e como formulador e implementador de políticas públicas, né? E aqui é importante já sinalizar que, quando a gente fala de programas de políticas públicas, nós já enfrentamos um desafio
que foi apontada aqui pela Elizabeth, que ali a gente não está pensando só nos indicadores, né, de emissão de gases, ou seja, a gente não está focado só nos indicadores de emissão de gases. Por quê? Porque a gente tem que pensar em como que as políticas públicas elas afetam a economia, o meio ambiente e as pessoas, né, a sociedade, o social, né, o aspecto social ao mesmo tempo. Então, aqui a gente já tem um desafio grande, né, e mesmo pensar em governança, estratégia, gestão de risco, métricas e metas para programas de políticas públicas, nós já conhecemos bastante a complexidade, né? Não no contexto do relatório de sustentabilidade, mas, por exemplo, no contexto do planejamento e execução orçamentária, né, governamental. Bom, o que a gente espera, né, com o relatório de sustentabilidade, né, o valor esperado com o relatório de sustentabilidade? Que ele tenha que ele desempenhe um papel fundamental no ciclo mais amplo de gestão financeira pública, apoiando a prestação de contas, a accountability e a tomada de decisão em vários estágios, né? Então, olhando ali para a estratégia de planejamento, execução orçamentária, monitoramento de desempenho, relatórios para os diferentes stakeholders, essa é uma característica bastante relevante, né? O principal usuário do setor público é diferente do setor privado e é um grupo muito mais amplo, né, de pessoas e com perfis bastante diferentes também. Auditoria e supervisão, né? Então, a gente teria a participação, por exemplo, no planejamento, na estratégia de planejamento, tomando decisões com base informacional mais robusta, né, o que permite, por exemplo, melhor alocação dos recursos ou garantir maior resiliência organizacional, né, com a execução orçamentária, quando a gente tem informações sobre riscos e oportunidades, a gente consegue fazer melhor gestão, né, dos recursos, os relatórios para as diferentes partes interessadas, auditoria e supervisão, né, a auditoria interna que passa a considerar também os riscos e oportunidades para melhorar a eficiência e eficácia dos processos financeiros e também a discussão que se apresenta no setor público, que é sobre asseguração, né, ou seja, a gente tem a informação, mas ter uma informação que a gente pode confiar porque ela passou por um processo de asseguração. O IPSASB ele, teve a primeira consulta pública em 2022. Nessa consulta pública, incentivada pelo Banco Mundial, teve a confirmação de que o IPSASB era considerado um ator legítimo para conduzir, né, a elaboração de normas de sustentabilidade para o setor público. A partir de 2022, nós começamos, então, a trabalhar tanto no alinhamento, né, da norma IFRS S2, como também na estruturação das exigências relacionadas com os programas de políticas públicas. Nós emitimos a minuta de norma no final do ano passado. Essa minuta ficou em consulta durante 4 meses. Essa consulta foi encerrada em fevereiro. Nós recebemos um número recorde de respostas. Foram 96 respostas formais. Por que formais? Porque o IPSASB também empreendeu esforços em vários eventos regionais para obter feedback de diferentes stakeholders, né? E essa consulta, né, essas respostas, junto com esses feedbacks que foram recebidos durante os eventos, as roundtables regionais, nós começamos a analisar agora em abril, né? Então, nós começamos a fazer essa análise e nós temos decisões importantes a tomar semana que vem, né? Que a semana que vem a gente tem reunião do IPSASB. A gente tem a participação de vários participantes de várias regiões, né, do globo. E o que a gente tem já, né? Como que a gente já pode informar? Que a gente tem realmente um suporte geral quanto à necessidade de normas de divulgação de sustentabilidade para o setor público,
Também temos um suporte geral para alinhamento com a norma do setor privado, a IFRS S2, e também sobre a necessidade de ter disposições transitórias, né, para que haja aí o incentivo, né, ou o tempo necessário, né, para a preparação, para a implementação das normas. O que vai exigir consideração estratégica, né? A estrutura da norma, se a gente mantém como uma norma ou duas normas, né? Então, tem alguns respondentes que indicaram que para favorecer a implementação, seria importante a gente ter duas normas, uma alinhada à IFRS S2 e outra relativa a programas de políticas públicas. Mas tem outros que dizem que não, para eu ter uma figura completa, né, do setor público, eu precisaria ter um reporte de sustentabilidade que envolvesse essas duas dimensões no mesmo reporte. Discussões sobre materialidade, até que ponto o conceito de materialidade presente na nossa estrutura conceitual, que foi pensada para relatórios financeiros, ela é adequada e suficiente, né, para fazer julgamentos no âmbito das normas de sustentabilidade, e o escopo e abordagem dos programas de políticas públicas, que inicialmente nós temos direcionado para somente os programas de políticas públicas que têm por objetivos os objetivos específicos relacionados a mudanças climáticas, né? E aqui há um questionamento que deveria ser mais amplo, eu deveria considerar todos os programas, desde que eles tenham impacto, né, nos indicadores relativos às mudanças climáticas, ao que se quer como resultados referentes ao enfrentamento das mudanças climáticas. Okay. Bom, a expectativa é que a gente termine a norma neste trimestre, neste próximo, né, até o final do ano. Aqui eu queria só destacar, né, que a gente, o Comitê Permanente para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público, é um comitê vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade. Nós temos um coordenador executivo, que é o Wellington Cruz, o coordenador operacional que está aqui, o Alex Teixeira. Ele é composto por 20 membros, com diferentes perfis também, né? E trazendo um background de diferentes perspectivas aí do setor público. Atualmente, a gente tem 33 normas convergidas às IPSAS e uma de elaboração própria, que é de custos no setor público. 2 comunicados técnicos para facilitar o entendimento e a aplicação das normas sobre provisão, passivos contingentes e ativos contingentes, e notas explicativas. Atualização das normas com base no Handbook de 2024 é o que nós estamos fazendo agora. E nós temos a convergência das IPSAS emitidas recentemente, da 43 até a 49. Né? Eu vou passar aqui, só para destacar, o que tem sido. Né? Importante só mencionar que o CPCASP ele trabalha conjuntamente com a STN. CPCASP elabora as minutas de normas que são aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são normas aplicadas aos profissionais. A STN incorpora essas normas em seus manuais e essas normas são aplicadas aos entes federados. Né? Quais são as interações do CPCASP com o IPSASP? A gente atua na convergência às normas internacionais, em NBCT-SPs, as normas brasileiras de contabilidade. A gente participa da elaboração de padrões internacionais, por exemplo. Nós temos, há mais de uma década, representante no IPSASP, nós participamos de todas as consultas públicas, né? E nós também interagimos em âmbito nacional para que tenha coerência entre os normativos de finanças públicas com os normativos contábeis. Fomentar a disseminação e implementação, né? Por exemplo, nós tivemos recentemente um evento de treinamento aqui, né, no CRC São Paulo, com a participação de aproximadamente 1.000 participantes, né, para fazer
o treinamento em normas de contabilidade e assegurar a governança do CPCASP para a consecução de seus objetivos estratégicos. A ênfase tem sido em normas de relatórios financeiros, mas nós já temos participado, por exemplo, nas consultas públicas, referente a elaborações de padrões internacionais. O que a gente está na expectativa, né, de como que vai ficar a configuração normativa no contexto brasileiro, né, considerando toda a complexidade que é entender a contabilidade no contexto da gestão financeira pública. Aqui já é uma opinião pessoal, compartilhada pelo coordenador operacional e o coordenador técnico, é que o CPCASP ele deve ter uma atuação mais direcionada, mais efetiva nesse processo de convergência, porque as normas de sustentabilidade envolvem também essa interação com as normas de relatório financeiro, né? Mas isso são cenas para os próximos capítulos, né? A gente ainda tem, na verdade, é uma decisão institucional e precisa ser pensado num contexto mais amplo, né? Mas nós temos certeza que a interação do setor público com o setor privado pode trazer resultados muito relevantes para o avanço de ambos os setores. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Elizabeth, novamente, para terem dado aqui início às nossas conversas técnicas. Foram apresentações muito ricas e acho que também demonstraram de forma muito boa como isso é um processo, que ainda estamos relativamente no início desse processo e que todo o ecossistema está amadurecendo, né, ao longo desse caminho. Bom, ainda temos uns 5 minutinhos para perguntas que eu vou aqui abrir para o público. Por favor, temos aqui um microfone. Bom dia a todos, me chamo André Porfírio, sou perito contador judicial e pesquisador da área de sustentabilidade. Tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta à mesa, à banca, por gentileza. Bom, a norma CBPS1, ela fala que a entidade ela deve divulgar informações sobre compra de investimentos de capital relacionadas à sustentabilidade. Ou seja, por exemplo, quando uma empresa ela faz uma aquisição, por exemplo, vamos supor que uma SA faça uma compra de uma startup que tem alto conhecimento em sustentabilidade. Eu gostaria de saber uma sugestão. Se eu sou contador dessa entidade que fez essa compra, dessa aquisição societária, quais seriam as informações que eu deveria divulgar no meu relatório financeiro para fins gerais para atender a normativa, por gentileza? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Thank you for that question. It's a very specific question, which I will very clearly not answer right now, just to set expectations, because I think it's one of those things that's a very specific context. But I think what it highlights is exactly one of the things that's so. Did you hear the first part of my answer, which is I'm not going to answer? I think it's a very important example of why I think the ISSB, IFRS sustainability standards are so different from what has come before it from the voluntary reporting perspective, which is this important connectivity with the financial statements. And so while I can't answer that question specifically, I would encourage you to please take a look at one of our recent pieces of education, which I mentioned, is the materiality guidance. It's a 62-page
document, but there's also a webcast available that helps companies think about what is the relevant sustainability-related risks and opportunity, and what might be material information that is relevant for the investor audience. And importantly, it also compares it to other standards and frameworks, including the Global Reporting Initiative and the European Sustainability Reporting Standards as they're written today. So that's my general answer to that question. Thank you. Bom dia, eu sou Carlos Camargo, sócio da Camargo Consultores Associados. Minha pergunta é para a Patrícia Varela. As normas que vocês estão desenvolvendo, elas serão mandatórias ou recomendadas para os órgãos públicos? E sendo recomendadas ou mandatórias, estamos falando do órgão federal, estadual e municipal? Bom, agradeço a pergunta. O IPSASB, ele elabora normas, e essas normas elas podem ser adotadas ou não pelos países, né? Aqui, especificamente, né, no contexto brasileiro, nós temos a decisão de fazer a convergência ou não. Isso acontece tanto no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, né? Ou seja, se a gente vai incluir... Então, essa é uma decisão também que ainda será feita no âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, se vamos incluir essa norma ao arcabouço normativo, e depois há uma decisão também, né, com a Secretaria do Tesouro Nacional, se vai ser incluído como mandatório para os entes federados. Então, a gente tem um ciclo ainda de decisão, né? Nós não temos as normas, e nós precisamos passar por esse processo de governança, via Conselho Federal e via Secretaria do Tesouro Nacional. Mas tem um ponto aqui que é relevante mencionar, que o IPSASB, quando ele decidiu elaborar normas de relatórios de sustentabilidade, ele não vinculou a adoção das normas de relatórios financeiros com as normas de relatório de sustentabilidade. Então, os países eles podem decidir adotar as normas de relatórios financeiros e não adotar as normas de relatório de sustentabilidade. Mas, ao adotar, o que se está prevendo é que você tenha esse alinhamento, né, entre as normas de relatórios financeiros com as normas de relatório de sustentabilidade. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Temos tempo para mais uma pergunta ao senhor lá no fundo. Bom dia, Denis Roman, da Blendon, de uma série de entidades, por falar que fica meia hora falando. Uma pergunta para a Elizabeth. Como é que você enxerga, na perspectiva desses novos relatórios, o equilíbrio entre informações qualitativas e quantitativas? Quanto você acha que é importante esse equilíbrio? Thank you. I think your question leads to another thing that I think is really important about the IFRS sustainability standards, which is that it does include requirements for basically both, right? It's not just data. You really need the context to be able to provide investors and other stakeholders the understanding of that data. And so ultimately, I expect that in the early years, there will probably be, and this is just a personal view, more qualitative information than quantitative because of the challenges in some cases of quantifying information today, and that will probably change over time. One of the things that the IFRS Foundation is doing that I did not mention is that we are reading very, very carefully the first reports that are coming out in alignment or in compliance with the IFRS sustainability standards so that we can learn from them what's working, what's not, and where we need to provide some more educational material to the marketplace. And so we'll have more of a sense to answer that question as these first reports come out, which are happening now almost every day. We're seeing more and more reports coming. Thank you. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui por suas contribuições, por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento. Também estamos felizes em ter vocês ainda aqui
hoje, não sei se também amanhã, Patrícia, mas então ainda vamos ter amplo a oportunidade para diálogo aqui com o ISSB e com o IPSASP. Muito obrigada.